Mais um aí de sinalização viária. Diante da placa R19, essa placa aqui, ó, você deve reduzir a velocidade? Não, essa placa aqui não te obriga a reduzir a velocidade, não. Essa placa aqui apenas te mostra, regulamenta a velocidade máxima para a via. Então, se você tiver a 80 ou menos, você deve reduzir a velocidade? Não, não faz sentido. Aí, se eu tiver a mais de 80, mas aí tem que ter o se aqui na questão, né? Não tem o se. Então, se você tem uma hipótese de mais ou uma hipótese de menos, como é que eu posso afirmar que você tem que reduzir a velocidade? Não dá, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Ele deve, então, transitar em velocidade igual, beleza, ou menor, ok, que a indicada na placa. Ok, tudo certinho. Essa letra B aqui tá linda. Se a máxima é 80, eu posso estar até 80, igual a 80, ou menor a essa indicada aqui na placa. A letra C, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. Eu acabei de perceber aqui uma coisa. Essa questão tem a chamada alternativas brigonas. Eu criei esse macete que eu chamo de alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. E como é que é isso? Como é que eu identifico esse alternativas brigonas numa questão? É quando duas alternativas são muito parecidas, porém uma desmentindo a outra, uma contradizendo a outra em algum ponto ali. Elas são muito parecidas, mas num ponto uma está contradizendo a outra. Quando isso acontece, quando você encontra essas alternativas brigonas numa questão, você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sacou isso aí? Isso é um macetaço, hein? Com isso, eu não precisaria nem ler a letra A e a letra D. Eu já ia eliminar. Porque eu sei que a B e a C, olha, são muito parecidas com uma única diferença, ó. Transitar em velocidade igual ou menor à indicada na placa, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. A diferença está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu devo transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa, ou eu devo transitar em velocidade igual ou menor que a indicada na placa? Letra B de bola, porque isso aqui é a máxima, como é que eu posso transitar em velocidade superior a ela? Sacou? Então, anotou aí? Macete das alternativas brigonas, sabendo que uma das duas tem que ser a resposta. Só identifica onde é que está o erro, elimina e fique com a outra. Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam, é verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora. E aqui ainda fala, ó, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então quer dizer que isso daqui está a 80. E o daqui também está a 80. O impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte? Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Onde tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né? Que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então, vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então, não é também, tá fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são duas alternativas muito parecidas, ó. Vamos ler, ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então, aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas. Por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs. Quando você perceber duas alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das duas. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D. Já ia eliminar. Porque você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui, ó. Por que brigonas? Porque, apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza.
Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe, entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? Questão sobre primeiros socorros. Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir. A sua segurança deve vir em primeiro lugar. Essas afirmações refere-se, 3 pontinhos, quer dizer, refere-se à direção defensiva. Não entre em pânico, pensar é tão importante quanto agir, a sua segurança em primeiro lugar. Ah, professor, parece que tem uma relação, né? Talvez sim, alguma pouca relação. Vamos botar aqui um certo, mas meio certo. Por que não entre em pânico? Por que pensar é tão importante quanto agir? Será que tem tanta relação assim com direção defensiva? Fiquei meio na dúvida, aí deixei ela meio certa. Vamos para outra, direção preventiva. Direção preventiva está dentro da direção defensiva. A direção defensiva ela tem a preventiva, que é essa que está na alternativa B, e tem a corretiva. Existem essas duas, né? Se a resposta A servir como correta, a B também tem que servir, porque preventiva está dentro de defensiva. Tá vendo? Eu posso ter duas respostas na questão A e B? Não posso. Então, eu já sei que A e B não pode ser. Já eliminei. Porque se for A, tem que ser B. Se for B, tem que ser A. Está relacionado, então, à prestação de socorro? Será que essas frases têm a ver, têm relação com a prestação de socorro? Quando eu vou prestar um socorro, não entre em pânico. Parece bom, não é? Parece que é ok. Pensar é tão importante quanto agir. Olha que legal, ó. É verdade. Antes de fazer qualquer coisa, deixa eu pensar primeiro para não fazer besteira. A sua segurança em primeiro lugar, olha, tudo 100% relacionado com prestação de socorro. Está aqui, letra C é a resposta. Ao acionamento de recursos, acionar recursos é chamar a polícia, chamar bombeiro, tem relação, mas 100% mesmo, essa é a letra C, né? Não temos dúvida. E só lembrando que isso aqui é uma questão oficial do Detran que eu trago aqui para comentar com vocês. Então pode cair exatamente desse jeito na sua prova. Você já aprendeu como analisar ela e acertar. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte: dirigir com atenção para poder prever o que vai fazer e tomar as decisões certas, evitando sinistros de trânsito. Sinistro é acidente, tá? É conceito de direção dispersiva. O que é dispersiva? Dispersiva é distraída. Sabe o condutor dispersivo? É aquele que dirige mexendo no som do carro, olhando para os lados, sem prestar atenção no que ele está fazendo. Esse é o dispersivo, distraído. Lógico que isso não é bom. Direção defensiva, ok. Direção defensiva é o que nos propõe sempre a melhor conduta, a melhor postura, as melhores ações no trânsito. Pode ser essa a resposta. Direção progressiva. Bom, se existe direção progressiva de forma técnica, eu desconheço. Porque dentro do conceito de direção defensiva, que é o assunto que a gente está estudando aqui, não existe progressivo. Colocaram aqui para encher linguiça. Direção agressiva, até existe esse conceito. Dentro de direção defensiva existe o conceito agressiva. Existe preventiva, corretiva, evasiva, agressiva. Mas é óbvio, você não vai adotar uma postura agressiva no trânsito. Essa está fora, sobrou então para a gente direção defensiva. Questão sobre meio ambiente, ela diz: respirar fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como é que o Código de Trânsito brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Controlando a emissão de gases e ruídos? Sim, o Código de Trânsito brasileiro, você vai achar ali dispositivos, artigos, até atribuindo ao Conselho Nacional de Trânsito e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que normatize a respeito da emissão de gases e ruídos por veículos, tanto o que sai pelo escapamento quanto o barulho produzido pelo funcionamento do veículo. Eles precisam de limites, tá? Para emitir tanto esses gases quanto esses ruídos. Estamos aqui, sim, provavelmente essa é a resposta. A letra B, determinando o uso de máscaras? Não, no Código de Trânsito brasileiro não tem nenhum lugar que impõe a ninguém
usar máscara enquanto está dirigindo. Determinando o rodízio nos grandes centros urbanos. Olha, até existe rodízio, a gente sabe que existe em algumas cidades. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Mas o Código de Trânsito Brasileiro não se mete nisso não, tá? Isso é questão de legislação municipal. É o município que, entendendo que se faz necessário rodízio para manter um pouco desses veículos em casa, cria a lei municipal e então passa a haver essa questão do rodízio. Não é o Código de Trânsito Brasileiro, não. Porque se fosse, valeria para todo o Brasil. E a gente sabe que não é. Só algumas cidades é que tem esses rodízios. Está fora. Incentivando o uso de veículos a diesel. Pô, o veículo a diesel é o que mais polui, né? Você acha mesmo que o Código de Trânsito ia incentivar a usar veículo a diesel? Claro que não. Letra A é a resposta. O Código de Trânsito prevê ações que evitem danos à saúde humana, controlando a emissão de gases e ruídos expelidos pelos veículos automotores. Primeiros socorros é essa questão. Ela diz, olha, respirar profundamente algumas vezes. Observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo. São providências que devem ser tomadas para quê? Manter-se respirando, saber o que aconteceu, manter o controle da situação e a calma, ou manter-se vivo. Dá a sensação de que todas as respostas servem, não é? Mas imagine comigo, respirar profundamente algumas vezes. Isso aqui, lendo essa questão, a gente vê, ó, observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos, confortar os ocupantes do seu veículo. Isso dá a entender que a gente se envolveu num acidente, uma colisão. Alguém veio pela contramão e colidiu com o carro da gente. Aí naquela pancada, até que você consegue voltar ao normal ali e ver o que aconteceu, você vai seguir esses passos aqui. Ó. Primeiro, respire algumas vezes. Para quê? Para você ver se você está bem, se está respirando, está tudo ok. Observe no seu próprio corpo se tem alguma fratura, algum ferimento, algum sangramento, está sentindo dor em algum lugar. Então isso aqui também é uma coisa que você vai fazer. Por fim, não tem nada de errado com você, você vai confortar, né? Era aqui, né? Então você vai confortar os ocupantes do seu veículo. Ó, gente, calma, aconteceu, estamos todos bem, e aí? Isso é para manter-se respirando? Não, você já testou, já viu que está respirando. É para manter-se vivo? Não, você está vendo que você está vivo. Como é que um morto vai confortar os ocupantes do veículo? Não tem como, né, gente? Manter o controle da situação e a calma? Essa é a resposta, para manter o controle da situação, não deixar o pessoal entrar em pânico, beleza? Para saber o que aconteceu, quando você faz esses procedimentos que você já está vendo, e muitas vezes você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, se no final você ficou entre B e C, não tenha dúvida, essa aqui é que mais se aproxima do que a questão está pedindo, ó, manter o controle da situação e a calma. Letra C, a resposta. Questão de mecânica, e ela nos traz o seguinte, a verificação eventual, a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita idealmente em qualquer hora do dia. Não, gente. A verificação do nível de água, que está falando nível, né? A quantidade de água que tem ali dentro do radiador ou do reservatório do radiador, porque tem alguns veículos que essa água é controlada fora do radiador, ela precisa ser feita com motor frio. Motor frio. Se você tem ali o sistema de arrefecimento, já funcionou o motor, ele já está ali 1 hora, 2 circulando, essa água está quente, quase fervendo ali dentro das mangueiras, dentro do sistema de arrefecimento e com pressão, ela tem pressão. Você vai lá e tira aquela tampinha dali para verificar isso no radiador, né? Para onde tem o reservatório, a incidência de pressão ali é menor. Se você tira aquela tampinha ali, há o risco inclusive daquilo espirrar em você e te queimar. Já vi muitos acidentes acontecerem assim. Então, em qualquer hora do dia, até poderia ser, desde que você não estivesse funcionando o veículo. Vamos supor que seu veículo está na garagem lá o dia inteiro. Aí eu cheguei lá meio-dia e vou ver ali o nível de água. Aí tudo bem. Mas vamos supor que você já circulou com o veículo, né? Então aqui ficou um meio certo, tá? Não ficou aquela coisa linda, não, porque quando fala qualquer hora do dia, sem contar que o qualquer
é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana, e eu digo sempre que em 90% das vezes que uma alternativa contém uma casca de banana, essa alternativa é errada. Nesse caso aqui, eu vou dar ela como errada. Primeiro porque eu já tinha analisado ela aqui como meio certa. E agora esse qualquer aqui, que é uma casca de banana, estou fora. Com motor quente? Não. Com motor frio? Ok. No final da sua jornada diária, é aquele lance, o veículo funcionou o dia inteiro, está quente, você vai fazer isso agora? Não. Se fosse no início, né? Aqui não. Se fosse no início da jornada diária, tudo bem. E se vocês prestarem bem atenção aqui, ainda dá para aplicar um macete nessa questão. É o macete das alternativas brigonas. Brigonas. O que são alternativas brigonas? É uma alternativa brigando com a outra. Tá? Se eu tivesse identificado essas alternativas brigonas aqui, ó, na B e na C, eu não teria nem perdido tempo com a A e com a D. E você pode usar esse macete na sua prova. Guarda isso, alternativas brigonas. Uma está falando que é com motor quente, a outra está falando que é com motor frio. Está uma brigando com a outra. E aí? É quente ou é frio? Quando acontece isso, gente, uma brigando com a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Isso é um macetaço, tá, que eu desenvolvi, um dos macetes que a gente ensina no nosso curso e que você pode usar. Uma das duas tem que ser a resposta. Então não poderia ser a letra A nem a letra D, porque uma das duas brigonas é a que está falando a verdade. Nesse caso aqui, é a letra C. Primeiros socorros na tela e a pergunta traz o seguinte: uma vítima de sinistro de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Sinistro, gente, é acidente, tá? O Código de Trânsito agora substituiu todas as palavras, todos os termos acidente por sinistro. Então, uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Dar remédio para diminuir a dor? O problema é que dar remédio quebra uma das 10 regras sagradas. Se você não conhece todas as regras sagradas de primeiros socorros, vem estudar com a gente que você vai aprender, não tem erro não, tá? Então aqui não pode, está fora. Levar imediatamente para o hospital. Olha, esse levar para o hospital, quem faz é socorro especializado, é o transporte especializado, um veículo adequado, com os equipamentos adequados, pessoal treinado. E sem contar que esse imediatamente aqui, ó, ele tem um sentido de urgência, imediatismo, pressa, digamos assim. Isso não é bom, tá? Na maioria das vezes, isso não cabe bem em prestação de primeiros socorros, onde a gente tem que agir com cuidado, com cautela. Então, absolutamente aqui está fora, está errado. Apenas esperar a chegada do resgate? Olha, aguardar a chegada do resgate é uma alternativa. Mas será que apenas isso? Não dá para você fazer mais nada? Sem contar que esse apenas, para quem estuda com a gente, sabe que isso é uma casca de banana, e quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso está errada. Letra D de dado. Fazer compressas geladas no local da dor. Compressa é molhar um chumaço de pano em água bem fria, ou mesmo envolver ali algumas pedras de gelo dentro de um pano limpo, que seria essa compressa, e colocar sobre o local da dor. Sim, isso é bacana. Você pode observar que até mesmo em prática de esportes, quando um atleta, futebol, por exemplo, a gente vê muito isso, toma uma pancada, está com dor em alguma região, o que é que eles fazem imediatamente? Bolsa de gelo, né? O gelo é ótimo para isso, para diminuir a dor e evitar o inchaço. Inchaço também pode ser chamado de edema, tá? Edema. Todo mundo sabe o que é inchaço, né? Mas ninguém sabe o que é edema. Edema, inchaço. Se cair edema na sua prova, você já sabe. Gelo é ótimo para isso. Evitar o edema e reduzir a dor aí. Letra D de dado, a resposta. Primeiros socorros. E a questão diz o seguinte: somente poderá ser removida uma vítima do local do acidente, sinistro acidente, se... Olha, remover, gente, remover vítima do local do sinistro quebra uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas em primeiros socorros e uma dessas 10 regras é:
não remova a vítima. Deixe ela lá, onde está. Só que toda regra tem exceção. E aqui está tratando exatamente da exceção. Ó, somente, só se for em casos extremos. Vamos ver? Se ela pedir, não, me tira daqui. Não, esse não é um caso extremo. Se não for possível a chegada do resgate até o local, pense, o resgate não pode chegar até lá, ou você não conseguiu acionar esse resgate de jeito nenhum. Vocês estão num lugar totalmente remoto. Vamos supor que você seja um dos envolvidos e vocês estão lá, você está bem, tem gente machucada, ferida, você não consegue acionar resgate, não consegue chamar ninguém para poder ir até um resgate. Então, aí sim, é um caso extremo, pode ser. Se ela estiver correndo risco de morte, não necessariamente. Muita gente marcaria essa resposta. Talvez você tenha marcado essa, né? Mas não necessariamente. Muitos casos de vítimas ali correndo risco de morte, mas que você não deve remover a vítima. Por quê? Porque o socorro pode chegar até ela. A preferência vai ser sempre o socorro chegar até a vítima e nunca a vítima ir até o socorro. É muito melhor você levar a ambulância, os equipamentos, o pessoal até a vítima, do que pegar essa vítima e levar lá no socorro especializado. Esse transporte, essa remoção que você vai fazer com essa vítima, 90% das vezes vai causar dano a ela. Você não tem ali uma maca, você não tem um equipamento adequado, você não tem treinamento adequado. Por melhor que sejam as suas ações, nunca vai ser igual de um pessoal especializado, treinado com os equipamentos adequados. Ok? Então isso aqui, não. Se ela estiver inconsciente, então eu posso levar ela? Não pode. Só nesse caso aqui, se não for possível a chegada do resgate até o local. Aí sim. Letra B de bola é a resposta. Questão sobre mecânica, e ela diz o seguinte: o sistema elétrico é responsável pelo acionamento da embreagem? Não. A embreagem, ela faz parte do sistema de embreagem. Não tem relação com a parte elétrica do veículo, não, tá? É uma parte mecânica mesmo. Teria, então, relação com as válvulas de admissão? Essas válvulas são válvulas por onde entra o combustível e por onde sai a queima, o resultado da queima do combustível. Quando eu falo combustível, o termo mais adequado seria mistura explosiva, porque o que entra lá para dentro do motor para queimar não é combustível, é mistura explosiva, é combustível misturado com gás, tá? Ou com ar, então vira mistura gasosa. Então aqui tem a válvula de admissão, que é por onde entra o combustível, não tem nada a ver com o sistema elétrico, tá? É parte mecânica interna do motor. Seria então responsável pelo acionamento da partida do veículo? Partida, pega ele na ignição, vira a chave para o motor funcionar, para o veículo funcionar. Tem relação com o sistema elétrico? Claro, até porque quando você vira a chave, você já aciona todas as partes elétricas do veículo, painel acende, tudo, pronto, já, beleza. E partida do veículo quer dizer funcionamento, aquela partida inicial no motor. E o motor principal do veículo, aquele que funciona queimando combustível, hoje em dia a gente tem motores elétricos também, né? Esse motor principal, ele funciona a partir de um impulso inicial gerado pelo motor de arranque ou motor de partida. Esse motor de arranque, ele é um motor elétrico. Então, quando você vira a chave, esse motorzinho elétrico funciona, impulsionado pela energia elétrica, e esse motorzinho dá um impulso no motorzão, o motor principal, para que ele comece a funcionar, e daí por diante o motorzinho de arranque já não precisa trabalhar mais. Então, o sistema elétrico é diretamente responsável pelo acionamento da partida do veículo, tá? Freio de estacionamento? Não, freio de estacionamento é o freio de mão, né? Tem uma alavanca ali, você puxa, totalmente mecânico, não tem nada a ver com o sistema elétrico.